Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira. E buscando a educação do Espírito à luz do Consolador, nós vamos pegar mais uma situação no livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, em que ele categoriza como espírito feliz Samuel Felipe, né? Porque na segunda parte do livro Céu e Inferno, ele coloca as mensagens, as manifestações de espíritos nas suas diversas condições. E ele cataloga, né, como espíritos felizes, espíritos de condição mediana, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, espíritos expiações terrestres, né, em que ele enfatiza ali a situação do espírito na encarnação. Então, tudo isso compõe um grande aprendizado. E a resultante desse aprendizado se reverte num processo educativo na medida em que vamos compreendendo como é essa caminhada, como se dá essa caminhada. E para que entendamos que nem todos estão em condições difíceis, há aqueles que já galgaram patamares mais altos, né? E nos dão os seus depoimentos, e hoje nós vamos ver então Samuel Felipe. Então vamos lá. Samuel Felipe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que seja. De um devotamento sem limites para os seus amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo. Pronto, quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil, e o fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de que por isso se lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito bem. Então, estamos vendo aqui o comportamento desse espírito que Kardec o coloca como um espírito em condição feliz. Então, observemos como ele era, a sua solicitude, o seu comprometimento, a sua disposição, estar sempre ali pronto a todos, não é? Mas de uma forma muito natural. Olha, repetindo aqui, jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal, e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida toda de trabalho foi obscura e semeada de rudes provas. Então, quando ele disse aqui que quando ele era vítima ali de uma situação de ingratidão, o que ele dizia? Não é a mim que vocês devem lamentar, ou que eu devo lamentar, né? É a ele. Então, o dia que nós compreendermos que se fomos feridos, graças a Deus que fomos feridos, não fomos nós a ferir. O dia que sofrermos uma ingratidão, graças a Deus que sofremos a ingratidão, não fomos nós o ingrato. Então, o dia que nós tivermos isso em mente, tudo modificará para nós, como era para Samuel Felipe, não é? Teve uma vida obscura, semeada de rudes provas, e é muito comum os espíritos pedirem encarnações muito proveitosas, a título, muitas vezes, quando não de expiação, como é o caso aqui, né, são rudes provas de desafios,
pede desafios para poder passar pelas situações, porque se ficar tudo ali muito bem, não existe o desafio, né? Então, para o espírito, isso não tem sentido. Ele quer sempre buscar o crescimento. Por espírito determinado, né? Como aqui é o caso. Então, embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida toda de trabalho foi obscura e semeada de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada, e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade, sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois da sua morte. E foi perguntado, então: tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas. Consentiríeis para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? De bom grado, esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim. Referindo-me aos meus pensamentos na terra, a comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada. Jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado, e hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento? Só a esse pensamento eu tremo, que pelo meu desfalecimento o que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por recomeçar. Então, as provas estavam lá, né? Provas necessárias ou provas pedidas estavam lá. Se ele não tivesse tido essa coragem que ele fala aqui, se ele tivesse se deixado arrastar pelo desencorajamento, isso não o pouparia dos sofrimentos, porque as provas estavam lá, mas perderiam a utilidade, porque é bem a acepção da palavra prova, não passou na prova, né? Não passou, passa pelos sofrimentos, mas não alcança o resultado. Ó meus amigos, que possais vos compenetrar bem desta verdade, ela vale pela vossa felicidade futura. Não certamente, não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não direis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri, na firmeza das minhas resoluções, a força para suportá-las sem murmúrio. A estas provas eu as bendigo hoje,
com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança, e posso contemplar doravante, com uma legítima satisfação, o caminho que percorri. Isso é muito bom que ele está nos passando, porque ele nos conta que teve erros, que se essa vida foi proveitosa, nem sempre foi assim. Mas nessa ele pediu ali para quitar, né? Quitar o que devia. E justamente isso, o Espírito pede, né? Ele pede ali desafios, ele aceita, ele pede, e para que ele consiga se libertar daquele passado, né? Em que houve os erros. E nós sabemos que nós desejamos nos reajustar diante de nós mesmos, diante do próximo e diante de Deus. Então, é a forma abençoada. Então, felizes esses espíritos que nos dão esse exemplo de encarnação proveitosa. Porque não vamos nos iludir que as encarnações em que nós não nos empenhamos, não há sofrimento. Muito pelo contrário, existe aquele sofrimento de provas rudes como ele teve, mas que ele tinha ali uma coragem, uma força, uma dignidade que não se queixava, conseguia superá-las, né? Outras vezes, nos perdemos tanto nas nossas lutas que passamos uma vida infeliz, sem o resultado desejado. Então, esses exemplos devem nos nortear, né? São exemplos que devem nos mostrar o quanto nós temos que tirar das nossas vidas a queixa. A queixa. Nós podemos perder não, porque tudo é aproveitado, mas nós podemos prejudicar demais o nosso processo de evolução na encarnação pela queixa. E a queixa é um sentimento, digamos assim, vicioso, porque nós nos habituamos a ser queixosos. Vamos refletir sobre isso observando esses exemplos. E ele continua: ó vós que me fizeste sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações. Não só vos perdoo, mas vos agradeço, querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fazieis tanto bem. É, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos seus inimigos. Não resta dúvida que essa é a caridade mais difícil. Não vos impacienteis com essa digressão. Chego ao que me perguntais, porque Allan Kardec fez perguntas, né? E ele primeiro fez uma digressão. Digressão, ele voltou no tempo, recordou-se de coisas, fez um apanhado para chegar agora às respostas para as perguntas que foram feitas. Embora sofrendo cruelmente em minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como sono, sem luta, sem abalos. Então, vejamos aqui como as mortes, assim como nenhum nascimento é igual ao outro, a partida também não. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sobre as últimas opressões, porque muito sofrimento gera do medo do que vamos encontrar. E isso é muito comum em nós, o medo do que vamos encontrar. E por que temos medo? Porque nos permitimos desconhecer, né, o que nos aguarda, olhando para o que somos, né? Então é importante
mergulharmos nesse sentido. E ele não tinha medo. Então isso nada o segurou. Ele não tinha medo da vida que estava se abrindo para ele, ou melhor dizendo, do novo momento, né, do novo papel, do abandono do corpo físico, retornando à pátria espiritual. Isso não lhe causava medo. Então, não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sob as últimas opressões. A separação operou-se sem esforço, sem dor, e sem que disso tenha me apercebido. Ignoro quanto durou este último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado precedente. Não sentia mais dor e com isso me regozijava. Queria me levantar, caminhar, mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha e me abandonei a ele, com uma espécie de volúpia, sem dar-me nenhuma conta da minha situação e sem duvidar de que havia deixado a terra. Ele sabia que tinha deixado a terra, para ele isso estava claro, mas ele se deixou embalar nesse estado que ele disse que não era nada desagradável, né? Ele se abandonou a essa espécie de volúpia. O que me rodeava aparecia-me como num sonho. Mas ele deixou-se levar, deixou-se embalar. Vi a minha mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto e chorando, e me disse que, sem dúvida, eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, mas não pude articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconhecia à primeira vista, e que pareciam velar sobre mim e esperar o meu despertar. Espíritos aguardando o despertar dele quando passasse esse torpor, esse entorpecimento que ele disse que não era desagradável. Esse estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais recobrava e perdia alternativamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz que não entrevia senão através de um nevoeiro fez-se mais brilhante. Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, prolongar-se-ia por muito tempo, como acontece com muitos espíritos, que demoram a perceber que estão na pátria espiritual. Meus despojos mortais não estavam ainda enterrados, e eu os considerava com piedade, felicitando-me por estar enfim desembaraçado deles. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade, como alguém que sai de uma atmosfera nauseante. Uma inefável sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou de início, foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Olhem que explicação interessante para esse compartilhar dos pensamentos, essa transmissão daquilo que se está desejando falar pelo pensamento, como se fosse ali, como ele fala, como se fosse uma penetração fluídica. Entretanto,
não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara me retornava de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente. Fora alvo de malevolência, dessas 1000 perplexidades mais penosas, talvez que as infelicidades reais, porque causam uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada, e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis. Eu conhecia os embaraços que me atormentavam tão frequentemente e tremia apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de uma ilusão, e quando adquiri a certeza de que tudo estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Portanto, dizia-me, era bem verdade que estava, enfim, livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida, e por isso rendia graças a Deus. Estava como um pobre que, de repente, herdou uma grande fortuna durante algum tempo, duvidou da realidade e sentiu as apreensões das necessidades. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que forem dóceis às suas leis? Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam. Então, todos esses gostos que tanto se inveja, que pequenos são diante da grandeza, né, de um coração que consegue superar-se a si mesmo. Nada, nada bate a isso. Porque, além de tudo, é tudo ilusório. Mesmo que haja ali aquela abundância toda, ela não deixa de ser passageira, porque somos apenas depositários. E quantas vezes não nos colocamos em condições de abundância sem termos esta abundância, mas nos iludimos com aquilo que possamos aparentar, né? Então, quanto a pensar, e aí mais uma pergunta. Neste mundo tão novo para vós, e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes, vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos na terra? Então é perguntado, né? Com aquela alegria de todos aqueles encontros que ele teve, e os daqui, a família, os amigos, perderam assim o sentido? Se os houver esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensaria Deus não recompensaria o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Frequentemente vou rever os meus. Sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim. Os seus pensamentos me atraem para eles. Assisto às suas conversas, alegro-me com as suas alegrias. Então, nós percebemos que aqui, essa pergunta que Kardec colocou já foi no outro momento, porque nós vimos que de início ele falou que ele se manifestou por várias vezes, né? E ele escolheu algumas das questões e respostas. Aqui ele já tinha acabado aquele depoimento que ele deu, inclusive enquanto os despojos ainda não tinham sido sepultados, né? Agora ele já está
totalmente liberto e com essa liberdade de estar com os amigos, e como ele diz, o mundo onde eu estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Então, aqui ele está dizendo que os espíritos, né, os amorosos, claro, não esquecem os afetos que ficam aqui encarnados, né? Quem esquece são os homens. Quando ele fala os homens, aqui ele se refere ao encarnado, né? Quem esquece são os homens que, quando estão numa situação melhor, esquece os companheiros de infortúnio, né? Lá, não é senão entre os homens que se vê a prosperidade. Então, quando você prospera, você esquece quem ficou lá para trás. Muito profundo tudo isso. Frequentemente vou rever os meus, sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim. Os seus pensamentos me atraem para eles. Assisto às suas conversas. Alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem, mas não é essa a tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que são, se não passageiras, e são para o seu bem. Fico feliz em pensar que um dia eles virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico, esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem este momento pela sua falta de coragem. Seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro ou por alguma ação repreensível. Trato então de desviá-los do mau caminho. Se triunfo, uma grande felicidade para mim. É uma grande felicidade para mim. E com isso todos nos alegramos aqui. Se fracasso, digo-me com pesar ainda um atraso para eles, mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Muito bom esse aprendizado, esse depoimento de como ele viveu e como ele se encontrou. Porque a morte, como chamamos de morte, ela continua o que começamos aqui, né? Então, reflitamos muito sobre esses aprendizados, que agradeçamos a Deus, a Jesus e que fiquemos em paz.